verdade, nós vamos ler do final do 18. Eu vou ler Apocalipse 18, do 20 ao 24, e peço que a igreja leia em voz bem alta o 19, dos versículos 1 até o versículo 8. Vou ler o final do versículo 18, capítulo 18, e a igreja, capítulo 19, versículos 1 a 8, de Apocalipse. Diz assim, Apocalipse 18, a partir do versículo 20. Celebrem o que se deu com ela, ó céus, celebrem, ó santos apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrada sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. A igreja, depois disso, que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos Amém, aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradavam: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aproxima. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Oremos. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, pois é um privilégio podermos cantar louvores a ti, já nos unirmos a esse coro celestial e aqui, Senhor, fazemos o que faremos por toda a eternidade, pois não haverá mais evangelização, não haverá mais pregação, não haverá mais apologética, não haverá mais defesa da fé, porque estaremos para sempre na presença do Senhor. Sequer haverá templo, sequer haverá púlpito, somente haverá a tua presença, Senhor. Não existirão mais muros, pois a presença do Senhor estará em toda a Nova Jerusalém. Não existirá, Senhor, mais necessidade de luzes, de lâmpadas, de iluminação, Senhor, porque o Senhor, a glória do Senhor, reluzirá para todo sempre. E nós estaremos lá, Senhor, essa é a nossa esperança. Então aviva em nossos corações essa esperança nessa manhã, possamos honrar-te e viver de modo digno desse evangelho. E fala aos corações no poder do Espírito Santo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Sexta-feira passada, eu tive a honra, fico muito feliz quando... Sinto-me muito honrado de celebrar casamento. Foi o 8º casamento que eu tive a honra de celebrar.
um casal da freguesia que chegou lá na igreja da freguesia 3 anos atrás, mais ou menos, e aí eu os recebi e acompanhei no início da caminhada. A gente acabou estabelecendo um vínculo, e aí com a autorização do pastor Roberto, mesmo eu já tendo vindo para cá, para o Anil, há mais de um ano, eu tive a honra de celebrar o casamento do Rufo e da Juliana na sexta-feira passada, no feriado. E eu falava sobre esse texto com eles, e durante a mensagem que eu compartilhei com eles naquele dia, com os presentes convidados ao casamento, eu falei para eles que o casamento deles era um sinal naquele momento e continua sendo. E o que é um sinal, como eu já falei aqui na igreja algumas vezes? Um sinal é algo que aponta para uma outra coisa maior do que ele. Eu sempre falo das placas, né? Você sai aqui à igreja e virar à direita, você vai ver umas placas indicando Rio das Pedras em frente, Gardênia Azul à direita, mas aqui não é Rio das Pedras nem Gardênia Azul, estamos no Anil. Mas o que aquela placa está indicando? Está apontando para o Rio das Pedras, apontando para o Gardênia Azul. É um sinal que aponta para outra coisa que é maior do que ele. Então, eu falava para o casal que aquela cerimônia era um sinal de um casamento muito maior, um casamento escatológico, que acontecerá no fim, na consumação de todas as coisas. O casamento de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com a sua igreja, que somos nós. E eu falava para eles no final, que a minha esperança e oração é que o casamento deles fosse um sinal da glória de Deus, da glória de Cristo, da união entre Cristo e a sua igreja, não só naquele dia 20 de novembro de 2020, mas que continuasse por toda a vida. Um sinal de que em tempos em que as pessoas não acreditam em casamento, tempo que as pessoas acham que o casamento é só passar papel, a gente mostrar a seriedade, o compromisso que tanto homem e mulher assumem ali diante de Deus, diante dos familiares, diante de amigos e diante da igreja, de viverem para a glória de Deus no seu casamento. Que se fosse um sinal, que seja um sinal o casamento deles, por toda a vida deles. E eu falava sobre isso. E essa manhã, dando continuidade a essa sequência de mensagens sobre escatologia, falarei sobre as bodas do Cordeiro, ou o casamento do Cordeiro. Quando Cristo casará, ou seja, uma representação, aqui é uma ilustração, isso aqui está anunciando o grande dia em que estaremos sendo definitivamente unidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu comecei a ler do versículo 20 do capítulo anterior, do capítulo 18, que eu falei semana passada, a queda da grande Babilônia. Como eu falei semana passada aqui, a partir do capítulo 17, na verdade, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, começa a mostrar a destruição, a queda de todos os inimigos de Jesus e inimigos da sua igreja. Como eu tenho falado, vemos isso lá desde o capítulo 12 em especial. O diabo, o dragão que aparece lá no capítulo 12, a antiga serpente que esteve no Éden, é um inimigo do povo de Deus. Como eu tenho te falado, o diabo ele nos odeia, irmãos. Não podemos viver como inocentes, achando que a vida cristã é um mar de rosas, pois temos um inimigo poderoso. E aí no capítulo 13 nós vemos que o diabo, o dragão, ele concede seu poder, sua autoridade, ele concede poder e autoridade à besta que emerge do mar, que é o anticristo. E no mesmo capítulo 13 vemos também o falso profeta que tinha aparência de cordeiro, mas fala de dragão. É a falsa religião que parece verdadeira, mas você reconhece que ela é falsa pelo seu discurso. Por isso a importância do cristão conhecer a palavra de Deus. E você vai ver pessoas com aspecto de piedosos, pessoas que você vai dizer, esse daí é um crente, esse aí é um seguidor de Jesus Cristo, esse aí é um discípulo, esse é um pastor fiel, é um mensageiro da palavra de Deus, mas quando ele abrir os seus lábios, se você conhecer a palavra de Deus, você vai falar, essa mensagem, essas palavras não são do cordeiro, mas são do dragão, são do diabo. Existe hoje, irmãos, falsos profetas que têm falado em púlpitos, que têm falado em reuniões, que têm falado por meio da internet, trazendo, com toda a aparência de cordeiro, mensagens do dragão, como vimos lá no capítulo 13. E eu falava da tríade satânica, que é o diabo querendo imitar Deus Pai, ele coloca o anticristo, já que Deus tem o seu Cristo, e ele coloca um falso profeta para enganar as nações, já que Deus tem o Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E além dessa tríade satânica, o diabo, o anticristo e o falso profeta, Satanás também tem um sistema, que é um sistema com tentáculos religiosos, com tentáculos políticos, com tentáculos econômicos, que a Bíblia diz aqui no capítulo 17, já fala um pouquinho antes, especialmente nos capítulos 17 e 18, que é a grande Babilônia.
que é um sistema que seduz as nações. Eu falava sobre isso domingo passado. Um sistema sedutor que quer envolver os homens para afastá-los de Deus. É um sistema que está muito presente em nossos dias. É a sedução da vaidade. Eu falava sobre isso domingo passado. A vaidade de roupas impróprias, de linguajar impróprio, de arrogância, de interesse somente financeiro. Todo esse sistema é apresentado diante de nós. E o que nós vemos aqui, nessa parte que estamos adentrando já algumas mensagens, é que Cristo começa a revelar que Ele está destruindo cada um desses inimigos da sua igreja. Aqui nós vemos a queda desse sistema maligno, dessa grande prostituta. Cristo tem uma noiva e o diabo tem uma meretriz, uma grande prostituta que se veste com roupas sensuais, com ornamentos para seduzir as nações. E aqui nós vimos no capítulo 18 que ela cai. E a leitura que eu iniciei aqui no versículo 20 fala da celebração que se dá, pois Deus julgou a grande meretriz, a Babilônia. E quando chegamos aqui ao capítulo 19... mais à frente a gente vai ver a destruição dos demais inimigos do povo de Deus, dos demais inimigos de Cristo. Mas aqui no capítulo 19, há o anúncio do casamento do Cordeiro, das bodas do Cordeiro. Eu até pensava, especialmente para os jovens, temos alguns jovens aqui essa manhã, que vocês muitas vezes vão receber convites para lugares, para situações que vocês sabem que desagradam a Deus. Quando chegar alguém falar para você, vamos para um baile, vamos para alguma coisa, você sabe que é um lugar cheio de bebida, cheio de droga, cheio de prostituição, saiba que ali é um lugar, é como se fosse um templo de adoração da grande prostituta, um templo de adoração da Babilônia. Quando algum coleguinha seu, algum amigo de faculdade ou escola chegar, vamos ali, a gente vai fumar um baseado, não, mas você não precisa fumar não, só fica com a gente, corre. E aí quando fizerem esse tipo de convite, você fala, olha, desculpa, mas eu já tenho compromisso. Que compromisso? Você não vai fazer nada sábado à noite? Você não vai fazer nada daqui a pouco? Não, já tenho um compromisso, eu recebi um convite que eu não posso negar. Eu fui convidado para um casamento em que eu estarei presente como convidado e como a noiva. E o cara vai falar, você é doido? Não, porque eu sou igreja de Jesus Cristo e a minha expectativa não está nas coisas desse mundo, mas está naquele grande dia em que estarei com o meu Senhor. Citando mais uma vez o jovem casal que casou na sexta-feira, eu tive a alegria de acompanhá-los. E como já acompanhei muitos casais, teve esse privilégio, e é um privilégio, uma responsabilidade, porque a gente também acaba ganhando um discernimento e uma certa, creio que o Espírito Santo nos dá, para a gente perceber situações boas e situações que não são boas. E esse casal é um casal piedoso, um casal temente a Deus, que buscou entender o papel do homem, o papel da mulher, e eles estão, e ali na sexta-feira eu falava desse grande convite que está sendo dado. Então você jovem, você que não é tão jovem, mas talvez receba um convite de um colega de trabalho para ir num bar, mas você não precisa beber não, só a gente que vai beber, ou para participar de alguma coisa que você sabe que envolve moralidade sexual, ou mesmo um convite de uma mulher sedutora que quer cativar seu coração, ou você, mulher, um convite de um homem que quer cativar seu coração e te afastar do seu marido, ou te afastar da presença de Deus. Fale, não, eu tenho um convite, eu já tenho um compromisso agendado, porque eu recebi um convite para um casamento que eu não quero faltar, e eu não quero que nada me impeça de estar nesse grande dia. E o capítulo 19 começa assim, então, irmãos. Depois disso, versículo 1, depois disso o quê, irmãos? Depois da queda da Babilônia, que fora anunciado lá no capítulo 14, que é uma menção a Isaías, como eu falei semana passada, caiu a Babilônia. Esse sistema vai cair, irmãos. Perdoe-me, olhe para mim mais uma vez, perdão, antes da gente retornar ao texto. Muitas pessoas hoje se impressionam com celebridades, é celebridade da música, é celebridade até mesmo do meio gospel, e há muitos que estão aliançados com Babilônia, vão cair, mas o jogador de futebol tem muito dinheiro, mas o cantor tem muito prestígio, mas o político tem muito poder, não interessa, todo poder político, todo poder econômico, todo poder religioso, todo poder sedutor que se levanta contra o único Deus verdadeiro, contra o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai cair. E se você estiver aliançado com ele, você vai cair junto. Então você precisa tomar uma decisão. Mas depois dessa queda, e voltando sim ao capítulo 19, versículo 1, depois disso o que? Da queda da Babilônia, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava, aleluia,
Temos salmos de aleluia. Aleluia significa, vem do hebraico, louvem Yahvé, louvem ao Senhor, louvado seja Deus. Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou, aleluia, a fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Aqui eu aprendo algo, irmãos. O crente não pode ser igual algumas pessoas do mundo são, sabe aquela coisa de concurso de Miss? Não, eu não assisto e recomendo especialmente aos homens que não assistam também, para não serem tentados, mas aquela coisa de, como é que é? Eu desejo a paz mundial, não é assim que fala? Deseja a paz mundial e que haja paz entre as nações. Não vai haver paz mundial, irmãos. Devemos orar para que haja paz na cidade, a Bíblia nos orienta a isso. Devemos orar para que cesse a violência em nosso bairro, em nossa cidade, em nosso estado. Temos obrigação de orar pelos governantes, orar pelos vereadores que foram eleitos, orar pelo prefeito que será eleito semana que vem, independente de qual seja. Devemos orar para que haja paz na cidade, mas essa tal paz mundial não haverá, e pelo contrário, tudo indica que haverá um homem que centralizará poder e que falará em nome dessa paz mundial, mas na verdade ele terá a aparência de cordeiro, mas a sua fala será de dragão, que será o último anticristo. Outros anticristos surgiram na história da igreja, na história das nações, mas haverá um último anticristo, que não haverá paz, irmãos, porque até o fim, a grande Babilônia, o dragão, o anticristo, o falso profeta vão perseguir a igreja. Então, se você está sendo perseguido hoje, avalie se você está sendo perseguido porque você é fiel a Deus, porque Jesus diz lá no Sermão do Monte, que toda vez que bem-aventurados sois quando perseguidos por causa do meu nome e disserem toda mentira. Se estiverem falando mentira, somos bem-aventurados. Agora, se estiverem falando verdade, porque tem crente que diz que é perseguido, sou perseguido pelo chefe, chega atrasado no trabalho todo dia. Sou perseguido pela minha esposa, porque o cara chega em casa, joga os sapatos de qualquer jeito, não quer ajudar em nada em casa, não contribui com a casa, não faz nada. Você não é perseguido, você está faltando tomar um pouco de, perdão da expressão, vergonha na cara mesmo. Mas se é perseguido por causa da justiça, por causa de Cristo, saiba que isso glorifica a Deus, nosso Senhor, e haverá até o fim, irmãos. Esse mundo odeia a igreja de Cristo, esse mundo odeia os servos de Deus, irmãos. Só que esse mundo será julgado, ele será condenado, e a igreja vai celebrar, irmãos. Então a gente tem que, às vezes a gente fica com essa visão de que vai ser tudo um mar de rosas, e não, a igreja vai celebrar, a gente vai ver a fumaça subindo. Lógico que isso aqui é simbólico, eu não creio que vamos ver literalmente a fumaça de Babilônia subindo, mas esse mundo será destruído, esse mundo hostil a Deus, que se levanta contra Deus, será destruído, e a igreja vai celebrar, irmãos. Mas qual é o nosso papel? Fazer o que veremos daqui a pouquinho na Escola Bíblica Dominical, evangelizar, anunciar a Cristo, para que pela palavra do Evangelho, pelo poder do Evangelho, pessoas sejam resgatadas da escravidão do diabo, do mundo e da carne, e adentrem o reino de Deus e sejam livres dessa destruição que virá sobre essa terra. E aí o versículo 4 diz assim, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram, amém, aleluia. Vimos em mensagens anteriores que há muitas interpretações, muitas possibilidades para esses 4 seres viventes e para os 24 anciãos. Mas uma interpretação que eu acho que faz muito sentido é que os 24 anciãos representam a igreja de todos os tempos, as 12 tribos do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo. Estão reunidos aqui e sempre que eles estão diante de Deus, o que eles fazem? Se prostram, irmãos. Porque nós, como igreja, representada aqui, eu entendo, pelos 24 anciãos, diante do nosso Deus, nos resta somente nos prostrar e o adorar. E os 4 seres viventes, alguns entendem que são anjos, outros entendem até uma analogia aos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas eu entendo, e acho que faz muito sentido entender, que é toda a criação, irmão. Seres de todo tipo, toda a criação exalta e glorifica o único Deus verdadeiro. Então, naquele grande dia, na celebração da queda do sistema desse mundo, como vimos semana passada, toda a criação e toda a igreja de todos os tempos, a igreja lá de Abel, Caim matou Abel, então Abel cria, tinha fé, lá de Abel, Abraão, Noé, Davi, os apóstolos,
os irmãos da igreja ao longo dos séculos, nós todos reunidos de todas as épocas, de todos os tempos, crentes do Antigo e do Novo Testamento, todos unidos, adorando ao único que é digno de ser louvado. Esse é o nosso destino, irmãos. E o versículo 5 diz assim: então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. E eu ouvi um pastor, que é meu professor no seminário, o pastor Wilson Porte Júnior, falando que se você não gosta de cantar, de louvar a Deus, você precisa aprender a gostar, porque no céu a gente vai fazer muito isso, irmãos. Aprenda a gostar, aprenda, você pode não ser músico, não gostar muito de tocar um instrumento, ou ter dificuldade. Eu acho difícil alguém que não goste de música, todo mundo gosta de música, irmãos, mas pode ser que alguém não goste muito. Mas experimente louvar o Senhor. A minha mãe tem feito uma coisa, às vezes, quando ela está ninando a Raquel, e até serviu de estímulo a mim e a minha esposa, Tatiana também, que às vezes ela nina a Raquel cantando louvores, isso é muito bom, irmãos. E ela calma, e a gente vai cantando, aí eu pego ela às vezes começa a cantar, mesmo com a nossa voz meio de taquara rachada, meio desafinada, mas acalma a criança, porque independente da voz, o coração é dedicado a Deus. Então cante louvor lavando as panelas, cante louvor cozinhando, cante louvor varrendo a casa, cante louvor na condução sem atrapalhar quem está do seu lado. Cante ao Senhor, se você puder, no seu trabalho. Cante, porque é isso que nós faremos toda a eternidade, irmão. Eu amo pregar a palavra de Deus, eu amo falar da Bíblia Sagrada, mas esse ofício cessará. A evangelização que estamos falando na escola dominical cessará. Muitas coisas cessarão, mas o louvor será para toda a eternidade. Aí o versículo 6 diz uma multidão, que possivelmente são uma miríades de anjos. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava. Percebe que ele fala de muitas águas, fortes trovões, é uma voz muito forte. Quando eu pedi à igreja para cantar aqui, que a gente parou os instrumentos, você ouve aquela voz forte, que está muito limitada por causa das máscaras, e porque também não somos um grupo tão grande. Já viu aqueles estádios, quando se reúnem, um monte de gente começa a cantar ou falar algo junto, que dá aquele efeito? Aqui é algo muito maior do que isso. E o que alguns entendem que aqui são legiões e legiões de anjos do Senhor, o que eles bradavam? Ainda no versículo 6, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. E aí, perdoe-me citar mais um professor lá do seminário, o professor Franklin Ferreira, eu estava tendo aula com ele online ontem, e ele falava algo que eu achei interessante. Ele falava, eu não entendo como um cristão pode ser, não é triste que por vezes a gente vai passar por tristeza, mas se é aquela pessoa mal-humorada, sabe aquela pessoa que você vai falar assim, bom dia, só se for para você. Já viu alguém assim? É. Bom dia, André. Bom dia, bom só se for para você. Aí ele falava, como alguém que entendeu que foi perdoado dos seus pecados, como alguém que entendeu que era um pecador condenado ao inferno, como alguém que entendeu que caminhava para a destruição e foi salvo pela misericórdia, pelo amor de Jesus, que o único que não teve pecado que pisou sobre essa terra, Jesus Cristo, o justo, ele viveu, ele veio dos céus, ele é Deus Emanuel, Deus conosco, ele viveu sem pecado, ele pregou o evangelho, ele anunciou as boas novas, e ainda assim foi morto, foi crucificado, derramou o seu sangue, uma morte terrível de cruz, sem pecado, e fez isso por mim, por você, e para a glória de Deus especialmente, ele fez isso, e esse amor, essa salvação alcançou nossos corações, ela nos impactou, e isso aconteceu conosco, e nós fomos salvos, libertos do poder das amarras de Satanás, das amarras do mundo, da sedução da grande Babilônia, do engano do falso profeta, do poder do anticristo, de enganar, de seduzir, nós fomos libertos disso, um dia estaremos para sempre na presença do Senhor, e você vive mal-humorado, vive de cara fechada, pelo amor de Deus. Tudo bem que tem momentos que a gente está passando por uma dificuldade, passou por um desânimo, alguma coisa, mas, irmão, vou te dizer uma coisa, é muito difícil conviver com uma pessoa amarga. Se você não quer deixar de ser amargo por você, deixe de ser por quem convive com você, que é uma coisa horrível você conviver com uma pessoa amarga, é horrível conviver com uma pessoa que não tem alegria, irmãos. E se você é crente em Cristo Jesus, você tem todos os motivos do mundo para ser alegre.
Não estou dizendo que a gente não vai passar por tristezas. Tem momentos que você está passando por lutas, por dificuldades, por desafios em sua vida. Há o dia do lamento e o dia da alegria. Mas se a sua vida é só lamento, né? Só lamento, não pode ser assim, irmãos. Se não há alegria do Senhor no seu coração, tem algo errado com o teu coração, e reveja isso essa manhã, irmãos. Porque aqui é uma ordem poderosa dizendo, regozijemo-nos, como lemos no Salmo 96, alegrem-se os céus, regozije-se a terra, porque o Senhor reina. Aquele que te salvou é poderoso, Ele reina. Ele não reinou, Ele não reinará, mas Ele já reina hoje. E a gente tem que se alegrar, irmãos. Ah, mas eu estou preocupado com quem vai ser eleito prefeito do Rio de Janeiro, estou preocupado com quem vai ser o próximo presidente, quem vai ser, às vezes a pessoa está preocupada com o presidente da eleição de 2026, independente de quem seja, irmãos, de quem é o presidente hoje, que devemos orar por ele, por ser o presidente do país, independente de você concordar com ele ou não, independente de quem seja, independente de quem será, o Senhor reina, e o Todo-Poderoso nos alcançou com a sua graça, com o seu amor, regozijemo-nos em Deus, porque esse casamento vai ser repleto de alegria. Eu fico muito feliz em ver casamentos, né? Eu lembro de um casamento que eu tive a honra de celebrar lá na igreja da freguesia, e foi na igreja mesmo, e foi um casamento assim relativamente simples, foi tudo feito lá na igreja mesmo, uma comida preparada lá maravilhosa, mas algo simples, mas havia tanta alegria, tanta piedade, tanto temor a Deus naquele casamento, irmãos, que saltava aos olhos daqueles que estavam ali, inclusive eu que tive a honra de celebrar. Então, haverá muita alegria, irmãos. Nós fomos destinados à alegria, nós fomos chamados a uma vida regozijante na presença de Deus. E essa alegria vai ser plena no final, mas nós já podemos viver essa alegria hoje. Estamos à noite falando sobre Gálatas, vai chegar um momento que chegarei ao capítulo 5, que fala do fruto do Espírito, não são frutos, é um fruto com diferentes dimensões, é amor, paz, alegria. Alegria é fruto do Espírito, irmãos. Faz parte do conjunto. Quando somos cheios do Espírito Santo, quando estamos com as nossas vidas dedicadas a Deus, devemos ter alegria. E se não tem alegria em nosso coração, volta a dizer, ah, mas eu perdi um ente querido, ah, mas eu passei por uma perda, por um luto, é uma situação especial. Mas se não há alegria em nossa vida em momento nenhum, tem algo errado com o nosso coração, irmão. Precisamos rever isso. Mas continua aqui o versículo 8. Para vestir-se, falando da noiva que é a igreja, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Há uma certa há diferentes possibilidades de interpretação, porque alguns entendem que aqui, atos justos se refere à justificação. O que é justificação? É um ato forense, um ato legal, que Deus declara que somos justos por meio da obra de Cristo. Nos arrependemos dos nossos pecados, depositamos nossa fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e aí Deus declara-nos justos por meio de Cristo. Só que aqui, alguns entendem, eu me alinho com isso, como por exemplo, um comentarista bíblico com muito conteúdo, o pastor John MacArthur, que fala que aqui não é a justificação, não é o que Cristo fez por nós, que faz com que nos apresentemos justos diante de Deus, por causa dos méritos dele, não nossos. Mas são os atos justos que nós, por sermos justificados por Cristo, por termos sido alcançados pela graça, pelo favor imerecido de Deus, vamos praticar nessa terra. Então, os nossos atos de justiça, a nossa vida íntegra, por causa da misericórdia e do amor de Deus, baseado no sacrifício de Cristo, é você não roubar, você não matar, você não ficar dando um jeitinho brasileiro, você ser um homem íntegro no seu trabalho, você ser uma mulher íntegra no seu trabalho, você ser alguém que as pessoas olham e falam, ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus. Alguém que se acontecer alguma coisa na tua vizinhança e desconfiarem que alguém roubou alguma coisa, que alguém fez alguma coisa errada, vão pensar, será que foi fulano, será que foi cicrano, será que foi esse? Não, mas aquele casal eu sei que não foi, porque aquele casal é da igreja, eles são piedosos, eles são tementes a Deus, eles nunca fariam isso. Atos justos que nós devemos praticar, porque Jesus praticou um ato que nós não poderíamos, ele morreu na cruz para nos salvar, e somos justificados dos nossos pecados. E aqui fala que esses atos adornam. Como é bonito quando você vê uma noiva entrando, né? Eu tenho o hábito de, nos casamentos, sempre que eu vejo, quando a noiva vai entrar, cria aquela expectativa, fica todo mundo em pé. O lugar onde teve esse casamento sexta-feira era um lugar muito bonito, muito bem
decorado, assim, uma madeira, tudo em madeira rústica, muito bonito, de muito bom gosto. E aí fecharam lá uma portinha que tinha, na hora de entrar a noiva, e ficou todo mundo de pé. Mas eu sempre olho para a noiva, quando ela entra, e logo olho para o noivo, irmãos. Que é interessante a reação do noivo. Vocês fazem isso também? Alguns devem fazer isso. É muito interessante a reação do noivo. E sexta-feira, quando eu olhei para a noiva, ela entrou feliz, sorridente, todo mundo olhando para a noiva, celebrando ao Senhor, entrou com um belo cântico de louvor. E quando ela vinha entrando, eu olhei para o noivo se debulhando em lágrimas, chorando. Eu falei, isso mesmo, chora. No casamento você vai chorar outras vezes também. A hora que você vai chorar não vai ser de alegria não, varão, mas chora de alegria enquanto pode. Mas é bom você ver a emoção do noivo, que ela estava bonita, uma roupa adequada, bonita para o casamento. Isso é muito bom. Então, os nossos atos de justiça, por termos sido declarados justos diante de Deus, eles vão adornar-nos. Porque aqui, irmãos, como eu tenho dito, Apocalipse é uma linguagem simbólica. A igreja aqui é a noiva e somos os convidados. Então, isso humanamente não seria possível. Como é que você vai ser a noiva e o convidado? Mas aqui é um símbolo, porque nós somos convidados para esse casamento e também somos noiva, pois nós somos a igreja do Cordeiro. Alguns fazem uma separação, mas eu não concordo com essa separação, respeito quem pensa diferente, mas que os convidados e a noiva são um só, a igreja de Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. E aí olha o que diz o versículo 9, irmãos. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. E aí voltando à analogia que eu fiz no início, quando alguém te convidar para alguma coisa errada, quando alguém te convidar para alguma coisa que você sabe que desonra a Deus, quando a grande meretriz quiser te seduzir, você fala, olha, eu fui destinado à felicidade verdadeira, à alegria genuína que só há em Cristo Jesus, que eu fui convidado para o casamento do Cordeiro, no qual eu serei convidado e serei noiva. Felizes os convidados, e estas palavras são verdadeiras, irmão. E essas palavras não são palavras do pregador, não são palavras do autor de algum livro, não são palavras do pregador da internet, não são palavras de qualquer pessoa que não seja o próprio Deus. Irmão. Qual é a garantia que eu fui convidado para esse casamento? Qual é a garantia que esse casamento sequer existirá? A garantia é que isso é palavra verdadeira de Deus. Irmão. E o que Deus fala não volta atrás. O que Deus fala não tem remendo, não tem conserto, não tem leak paper nas palavras de Deus. Ele falou, vai acontecer. Irmãos. Louvado seja Deus. E aí esse trecho conclui de forma curiosa, irmãos. João aqui devia ter 90 e poucos anos. Quer dizer, João aqui era bem idoso. Isso se deu por volta do ano 90, 96, depois de Cristo. Ele foi o último apóstolo, possivelmente, que restou. Já era um ancião, um homem de idade, um homem que caminhou com Jesus, um homem que esteve com Jesus lado a lado, um homem que recostava no peito de Jesus, um homem que viu Jesus operar milagres extraordinários, um homem que ouviu as palavras de Jesus, um homem que contemplou a crucificação, talvez ele estivesse lá, mas certamente ele tomou conhecimento, um homem que viu Cristo ressurreto, um homem que possivelmente viu Cristo subindo aos céus, se nós vemos isso na ascensão de Jesus Cristo, ele devia estar ali junto com aqueles que viram Jesus subindo aos céus, um homem que viu milagres extraordinários acontecendo por meio de sua vida, de Pedro e de demais apóstolos. João viveu isso tudo, irmãos, mas ainda assim João não estava isento de cometer erros. Então o fato de estarmos caminhando com Deus há muito tempo, de conhecermos a palavra de Deus, não nos livra de cometer falhas. E olha o que acontece no versículo 10. João relatando, então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você, e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, adore a Deus, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aquele anjo, irmãos, deveria ser tão glorioso, tão majestoso, que estava falando com João, uma coisa tão extraordinária, que João, com toda essa experiência, João sendo um judeu, que sabe que devemos adorar somente o único Deus verdadeiro, que deve ter aprendido na tenra infância, o Shema, que é Deuteronômio capítulo 6, quando fala, ouve a Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus.
João conhecia isso muito bem, João caminhou com Cristo, João viu isso tudo, mas aquela visão era tão gloriosa que ele se prostrou. Só que esse anjo, diferente de muitos líderes de nossos dias, diferente de muitos pastores, cantores, pregadores, que querem trazer glória para si, aqui não, levanta João, levanta aí, adora a Deus. Então quando um cantor, uma celebridade, vier com aquele, sabe, às vezes, rapaz, eu tenho uma certa dificuldade, vou até confessar aos irmãos, coitado dos músicos, vão ficar até com medo de me atender, metade do ministério vai entregar o ministério no final desse culto. Mas assim, quando da minha conversão, os irmãos sabem do meu testemunho, eu fui músico profissional, toquei profissionalmente por 3 anos, toquei com um monte de gente, estudando, me dedicando ao instrumento, e aí cheguei na igreja cheio de ânimo, e eu vi um monte de músico, que assim, limitados tecnicamente, tudo bem, a pessoa não teve a oportunidade de estudar, às vezes não tem interesse, tudo bem, isso aí até vai, não é o problema. Mas é o seguinte, às vezes músicos arrogantes, músicos vaidosos, meu Deus, eu estou aqui com alguns músicos melhores do mundo, porque a música brasileira é considerada a melhor música do mundo, por muitos. Toquei com um baterista que tocava há 20 anos com o Hermeto Pascoal, um dos melhores bateristas do país. Aí você chega e vê um cara na igreja, tocando mais ou menos e se achando. Isso me dava uma revolta, irmãos, porque Marquinhos está fazendo assim, que ele já viu muito isso, né? Isso me dava uma revolta, que às vezes eu não queria nem tocar mais, irmãos. Então, coitado dos músicos, eles vão pensar, meu Deus, já tinha medo do pastor, agora eu tenho... E aí você vê umas celebridades gospel, que bota assim, faz umas super produções, umas coisas, e aí totalmente vaidosa, totalmente vaidoso, orgulhoso, aí canta aquela música que você vê que a pessoa está transbordando vaidade e orgulho, e no final faz assim, a ele toda a glória, que a ele nada, cara de palhaçada, está cheio de orgulho, cheio de vaidade no coração, está dando glória a Deus, nada. Ai, irmão, música é uma raça, eu falo assim porque eu sou músico, não posso falar, bate mesmo, gosto de música, igual o pessoal fala, levita, eu não sou filho de Levi, eu não sou judeu, não tem levita mais hoje, não, mas eu sou levita, então tá bom, os levitas, eles carregavam a arca, fazem um monte de coisa, a gente tem que mexer nos bancos da igreja, pode pegar os bancos aí e levar lá pro saguão, mas eu sou levita, então, se é levita, faz isso, que é isso que os levitas faziam, depois você pode tocar teu instrumento, mas vai ficar 2 anos carregando banco na igreja, aí depois você carregar muito banco, você vira músico, não levita nada, eu não sou judeu, não existe mais sacerdócio levítico. Então não tem essa de música levita. Então você eu sou o levita do Senhor, quase levitando, né? Se acha tanto que está quase levitando. Adore a Deus, irmãos. Para de render seu coração. Uns crente bobo que vê uma celebridade do mundo gospel num aeroporto, num shopping, aí treme, fica assim, ai meu Deus, eu vi fulana de tal, fulano. Então é uma vergonha, rapaz. Um dia tu vai ver Cristo, tu vai fazer o quê então? Então esse anjo aqui, ele falou, pode parar, adore a Deus. E se tem alguém no teu coração essa manhã, que ocupa um lugar que é devido só a Deus, pode parar agora, antes que seja tarde demais. Nem o anjo, irmãos, todo poderoso ali, não todo poderoso no sentido de Deus, que é todo poderoso, mas cheio de poder, cheio de glória, aceitou a adoração. Como é que um homem falho e pecador como eu e você vai aceitar a adoração? Não pode ser assim. João caiu aos pés, mas o anjo falou, não faça isso, sou servo como você. Então, se alguém quiser atrair a sua adoração para ele, se essa pessoa não tiver discernimento para entender como o anjo fez e falar, não faça isso, você fale, eu não vou fazer isso, porque você é um servo de Deus como eu sou, se for servo de Deus. Porque tem muitos aí que falam em nome de Deus, mas não tem coração em Deus. Mas fale, adore a Deus. Somos chamados a adorar somente a Deus, irmãos. O Brasil tem um problema, que é uma mentalidade coronelista, uma mentalidade assim, que a gente está sempre procurando um líder que seja o todo-poderoso, que seja uma coisa assim, que vá nos conduzir. O Salvador da Pátria, teve até novela com esse título. Um Messias. Mas na igreja só tem um Messias, irmãos, que é Jesus Cristo, o Senhor, o Cordeiro de Deus. Não existe outro. Homens serão referência para nós, homens nos indicarão caminhos, porque Deus estabelece lideranças na sua igreja. Mas adoração, louvor somente a Deus. E ele conclui dizendo, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Muitas pessoas ficam procurando aí, como alguns dizem, né, profetada, ficam procurando ouvir coisas da sua vida, se você dobrar o seu joelho e conhecer a palavra de Deus, você vai saber a decisão que você tem que tomar. Você não tem que ficar procurando... E às vezes é refém, e tem muitos aproveitadores, irmãos. Eu ouvindo uma aula do seminário esses dias,
sobre 2 de João. Se você quiser ler a 2 de João. João, esse mesmo João que escreveu o Apocalipse, o discípulo do amor, ele fala assim que alguns oportunistas estavam aparecendo naquela região e eles não deveriam ser recebidos em casa, irmão. Então, tem gente que recebe todo mundo em casa. Ah, mas fulano é profeta, ele é um polaroid, revela tudo. E aí dá dinheiro, dá tudo para as pessoas. Cuidado. Eu já falei que eu não me impressiono com isso, porque por ter tido um histórico no espiritismo, eu vi muito polaroid no espiritismo, não tinha Deus nenhum ali. Então, cuidado com isso, que revela muita imaturidade, falta de conhecimento da Bíblia, falta de entendimento que a gente tem que buscar a Deus. Claro que eu creio em dons espirituais, creio que pessoas são usadas, eu creio em sonhos que por vezes são de Deus, nem sempre são, mas a gente tem que colocar isso à prova, irmãos. A prova da palavra de Deus é a prova de quem está falando, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Se as palavras não glorificarem a Deus, se as palavras não conduzirem a adoração a Deus, descarte a profecia e descarte o profeta junto. É isso que a Bíblia nos manda fazer. Ah, mas ele é tão bonzinho. Tem muito bonzinho aí querendo nossa atenção, nossa adoração e nosso dinheiro também. Abra seus olhos. Então, irmãos, concluindo aqui, aquele casamento sexta-feira, tão bonito como outros, eu falava isso, era um sinal das bodas do Cordeiro. E essa tem que ser a nossa alegria, tem que ser a nossa esperança, irmãos. Que um dia estaremos unidos a esse grande coro aqui, exaltando a Deus, glorificando a Deus, ceando com Deus para todo o sempre, pois Ele nos alcançou, irmãos. Jesus Cristo veio a nós, Ele rompeu os céus, lá em Isaías 64 fala, tomara se fendessem os céus, e os céus foram fendidos, foram abertos, foram rasgados, e o Cristo bendito desceu, o Filho de Deus veio a nós. Você acredita nisso? Porque isso aqui é muito bonito, irmãos, mas isso não pode ficar contido nessas 4 paredes. É um erro que muitos hoje têm cometido, de até entendem que isso aqui é apropriado, que isso aqui é verdadeiro, mas sai daqui, vive como se não tivesse ouvido ou não compreendesse nada. Essa verdade de que um dia estaremos na presença do Senhor, onde não haverá mais choro nem pranto, onde estaremos nos alegrando plenamente em Cristo, onde estaremos vivendo para a glória do Senhor, exaltando a Deus, vendo-o face a face, essa verdade não pode ficar dentro desse recinto. Essa verdade tem que transcender lá para fora. Essa verdade não pode ficar limitada ao domingo, mas ela tem que alegrar e inundar seu coração amanhã, segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta, na sexta de manhã. Você pode acordar de manhã e se regozijar. Senhor, obrigado porque o Senhor me salvou. Obrigado, ó Deus bendito, porque um dia eu estarei com o Senhor na glória dos céus. Precisamos viver para a glória de Deus, irmãos, porque um dia todo esse mundo vai passar, toda a glória desse mundo vai desvanecer. Todos os poderosos dessa terra, como nós vimos semana passada, verão tudo ruir, mas aqueles que confiarem e depositarem sua vida em Cristo, nós estaremos para sempre na presença do Senhor. Qual convite você vai aceitar nessa manhã? O convite da graça de Deus, o convite do amor do Senhor para esse grande casamento em que estaremos juntos num grande dia, ou o convite da grande meretriz, que pode ser muito bonito, muito bem preparado, pode ser agradável aos olhos, como foi o convite da serpente lá no Éden, quando a mulher viu o fruto, que era agradável aos olhos, é bom para dar conhecimento, parecia bom para o paladar, ou seja, lá no Éden, aquela serpente, que é o próprio diabo, falou para a mulher, foi isso mesmo que Deus disse? O diabo vai falar para você, é isso mesmo que Deus disse? Você não precisa ser tão radical, você não precisa ser tão assim, bitolado. Foi isso mesmo que Deus disse. O diabo falou isso no Éden, para o primeiro casal, ele continua falando isso hoje. E vai te apresentar um fruto de pecado, que vai ser agradável aos seus olhos, que vai parecer te dar poder, a soberba da vida. João fala isso lá em 1 de João 2, que vai te dar sensações boas, mas que o seu fim será de morte. Então, qual é a sua escolha nessa manhã? Receber o convite da graça ou o convite da meretriz? Pode ser que hoje, aparentemente, nada faça muita diferença, mas um dia ficará claro, ficará patente aos olhos de todos, a diferença que faz entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Aqueles que aceitam o convite do Cordeiro para as bodas
e aqueles que seguem a grande Babilônia, a grande meretriz. Feche seus olhos, faça a sua oração.